Ok. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Infelizmente, o YouTube está dando alguns problemas, né? Já é a nossa terceira sala e espero que agora não haja problemas nessa transmissão, né? É um grande prazer estar aqui hoje com o Federico Navarrete Linares, né? E eu vou fazer uma pequena apresentação, né, para que nós possamos logo ouvir o nosso conferencista, né? Então, vamos lá. Vou ler aqui um pequeno resumo biográfico que eu fiz aqui nas minhas pesquisas, né? O Federico Navarrete tem uma história bastante interessante de pesquisa, de trabalho. Então, vamos lá. Federico Navarrete Linares é doutor em estudos mesoamericanos pela UNAM e mestre em antropologia social pela Universidade de Londres. E também é pesquisador no Instituto de Pesquisas Históricas da UNAM. Na docência, além das aulas na graduação e na pós-graduação em estudos mesoamericanos da UNAM, eu destaco 2 seminários em que ele é professor. O seminário Diferentes Abordagens Cosmopolíticas dos Estudos Mesoamericanos e também o seminário Pensando contra o Racismo, Perspectivas Críticas e Metodológicas. O Federico Navarrete também é tradutor do Náhuatl, que é a língua dos astecas. Suas pesquisas têm tratado das concepções indígenas do tempo e também as transformações das sociedades ameríndias desde a conquista até o presente. Federico Navarrete Linares desenvolve há muitos anos o trabalho sobre a relação entre o que nós chamamos história e mito nos relatos ameríndios sobre o passado e a construção das memórias sociais ameríndias. Seu trabalho, há várias publicações sobre isso, visa comparar as diferentes áreas culturais indígenas nas Américas. Dentre suas pesquisas, posso destacar, né, os seguintes projetos: os povos ameríndios e afro-americanos frente à colonização europeia e os Estados-nação, e a Rede Integra, de pesquisa interdisciplinar sobre identidades, racismo e xenofobia na América Latina. Para concluir, eu destaco que Federico Navarrete tem diversas publicações. Vou citar apenas algumas, as que eu destaquei aqui. Então, o último livro, né, o penúltimo, né, que tem outro agora em 2020, Quem Conquistou o México, de 2019. Tem Histórias Mexicas, de 2018. Alfabeto do Racismo Mexicano, de 2017. México Racista, 2016. Em Direção a uma Outra História da América, Novos Olhares sobre a Mudança Cultural e as Relações Interétnicas, de 2015. Também posso destacar também As Outras Histórias do México, de 2010. Os Povos Indígenas do México Contemporâneo, de 2008, um livro muito conhecido entre nós, As Relações Interétnicas do México, de 2004. A Conquista do México, de 2000. E também um dos primeiros, A Vida Cotidiana dos Maias, de 96. Interessante também, né, destacar que Federico Navarrete tem publicado diversas obras literárias e de divulgação histórica para crianças e jovens, como, por exemplo, o Ossos de Lagartija, Ossos de Lagarto, né, de 1998, que eu vi agora, né, que em 2018 já está em sua 20ª edição, o Códice Perdido, de 2018, e o lançamento agora, de 2020, Tilango e Tenochca, de 2020. Né? Bem interessante. Passo a palavra agora ao nosso conferencista, Federico Navarrete, que apresentará a conferência Quem Conquistou o México. Bem-vindo, Federico. Muito obrigado, Tom. Eu agradeço muito o convite para participar nesta conferência. Naturalmente, gostaria muito mais estar no Rio e fazer parte de um evento no mundo real, mas agora isso, como todos sabemos, é
é impossível, vamos fazer isto. É bom de ter esta opção e de poder conversar, mesmo através da distância e mesmo desde a cidade do México, onde eu estou agora. E também eu peço desculpas pelos erros que eu faço no meu português, mas acho que é melhor tentar falar a língua de vocês para melhor nos comunicar e eu espero que vocês vão me entender. Então, vou começar. Esta conferência de hoje é um resumo, é uma versão um pouco mais curta do livro que eu publiquei no ano passado, que tem o mesmo título, Quem Conquistou o México. E é uma nova reflexão sobre os eventos da conquista do México, que agora estamos cumprindo 500 anos desses eventos. Os espanhóis chegaram no México em 1519 e os aztecas, os mexicas, foram vencidos em 1521. Então, estamos no meio desta comemoração de um evento que é, talvez, se me exagero, a gente fala no México que pode ser o evento-chave da história do México. Mesmo se tem também outros eventos muito importantes na história do nosso país, a conquista é sempre um evento muito significativo para a gente. É um evento que é considerado a origem da nova identidade nacional mexicana, das novas relações entre os diferentes grupos humanos e sociais que moram em nosso país, e sempre é um referente para qualquer definição identitária ou histórica da nacionalidade ou da sociedade mexicana. Então, pensar quem conquistou o México é também uma maneira de pensar o que é o México. Além do nosso país, eu acho que pode ser também uma maneira de pensar o que é a América Latina, quais as relações entre os diferentes grupos, qual foi o começo da hegemonia colonial, como foi construída essa dominação colonial, e também o papel dos próprios indígenas, no caso do México, na construção do novo regime. Então, para falar hoje desta questão, quem conquistou o México, eu vou começar fazendo uma corta, mas vai ser corta porque não temos muito tempo, uma corta crítica da resposta tradicional, que é a resposta que todos nós conhecemos e temos ouvido muitas vezes. México foi conquistado pelos espanhóis. E a gente no México fala da conquista, quando a gente fala da conquista do México, sempre falamos quando os espanhóis vieram nos conquistar. Então, no México temos uma identificação muito clara com os indígenas, mas os indígenas como os vencidos desta conquista. Mas eu vou tentar demonstrar hoje que essa resposta não é toda a verdade, não é uma verdade absoluta, e que podemos encontrar outras respostas que vão nos permitir uma compreensão muito mais rica dos eventos do século XVI e também da história do México desde então, desde o século XVI até hoje. Então, minha crítica da visão tradicional da conquista, do que eu chamo a visão tradicional ou a visão colonialista da conquista, é basada, pode ser resumida nestes argumentos. A ideia tradicional é que 500 espanhóis, 500 guerreiros, soldados espanhóis, encabezados por Hernán Cortés, que era seu capitão, chegaram no México em 1519, num período de 2 anos, conseguiram vencer a todos os indígenas da Mesoamérica, a milhões de indígenas que habitavam numa das regiões mais pobladas do planeta nesse momento. Então, temos um grupo muito pequeno de conquistadores, os espanhóis, que foram capazes de vencer, de ganhar, de derrotar uma coletividade imensa de indígenas que são apresentados também como uma coletividade única. Os índios vencidos, às vezes os aztecas, os mexicas, mas a gente sempre pensa numa coletividade homogênea de vencidos frente a uma coletividade igualmente homogênea de vencedores, de conquistadores. Esta ideia, também para sostener esta ideia, sempre é preciso, para explicarmos como menos de 1000 homens que vindos de fora,
que não conheciam a Mesoamérica foram capazes de conquistar milhões de habitantes da região mesoamericana, a explicação sempre precisa otorgar aos espanhóis, dar aos espanhóis diferentes tipos de superioridade, diferentes tipos de poder que permitiu supostamente a eles derrotar aos indígenas. Argumento muito utilizado é que os espanhóis tinham uma iniciativa política e eles sabiam o que queriam fazer na Mesoamérica, conquistar, e, no contrário, os indígenas não tinham uma ideia clara do que fazer como os espanhóis. Também muitos autores têm falado de uma superioridade militar espanhola, produto das armas de fogo, dos cavalos e das naves, dos bergantines, dos barcos que os espanhóis utilizaram na guerra. Também tem autores que têm falado de uma superioridade cultural, que os espanhóis tinham uma cultura mais desenvolvida, uma visão mais científica do mundo, ou no caso do Tzvetan Todorov, por falar de um exemplo bem conhecido, que os espanhóis tinham uma maior capacidade para compreender os signos e as linguagens e a realidade mesoamericana, porque eles tinham uma visão aberta do mundo, e por contraste, os indígenas seriam povos mais atrasados, que não conseguiam sair dos seus próprios marcos culturais e não conseguiram compreender os espanhóis e reagir ante o desafio da invasão espanhola. Esse é um argumento de superioridade cultural apresentado por Todorov, mas também por muitos outros autores. E também tem historiadores que falam de uma superioridade religiosa. De fato, no século XVI, a vitória espanhola foi explicada fundamentalmente como uma vitória religiosa. Foi a vitória da verdadeira religião, a religião cristã, contra os falsos deuses das religiões indígenas. Mas, de fato, para poder acreditar nestas explicações, a maioria dos autores fazem uma identificação entre o grupo dos conquistadores, que é uma turma limitada, muito pequena, de 500 homens, como representantes do desenvolvimento e da diversidade cultural do mundo europeu, da civilização cristã, o mesmo da cultura do velho mundo, dos 3 continentes, da África, da Ásia e da Europa, nesse momento, no século XVI. Então, temos que este muito pequeno contingente, o grupo de varões, varões que chegaram na Mesoamérica, são apresentados como os representantes de toda essa imensa realidade cultural que é a realidade da Europa e do velho mundo, não? E então, mas isso é do meu ponto de vista, este é um grande erro, porque os espanhóis, os 500 homens que chegaram na Mesoamérica em 1519, não eram, na verdade, representativos da totalidade da cultura europeia da época. Não podiam ser. Eles eram só homens, e tinham poucas mulheres, mas tinham 4 ou 5 mulheres, eram uma imensa maioria de homens. Eram também uma população marginal, pessoas que não tinham educação, a maioria deles não sabiam ler, não eram analfabetas, e não tinham recebido uma educação formal. Mesmo Cortés, o capitão, o mais provável é que ele não fez estudos universitários. Tem pessoas que têm falado que ele estudou um pouco na Universidade de Salamanca, mas os biógrafos acreditam que não estudou na universidade. E também eram um grupo, uma classe marginal com um nível educativo muito baixo, e que também a maioria deles tinham morado na América, nas ilhas do Caribe, durante 10 ou 15 anos antes de chegarem ao México. Então, eles estavam muito afastados das grandes metrópoles, dos centros culturais europeus. Então, eram também uma minoria isolada e muito longínqua dos grandes centros da civilização europeia. E, além disso, eles eram portadores de uma ideologia de guerra religiosa,
da guerra religiosa contra os muçulmanos na Península Ibérica, que já no século XVI era de algum jeito uma ideologia retrógrada, uma ideologia conservadora, que não tinha muito a ver com o Renascimento e todos os desenvolvimentos da cultura europeia da época. Então, para acreditar que a superioridade da cultura europeia é a explicação da vitória dos espanhóis na conquista da Mesoamérica, na conquista do México, é preciso acreditar que este grupo tão restringido, tão restrito, tão pequeno e tão marginal de homens é a representação de todo o mundo cultural europeu. O que, desde meu ponto de vista, é um argumento que só pode ser sostenido desde um ponto de vista racista. Que quando você assume que, de algum jeito, por serem eles europeus, portavam em si mesmos toda uma essência cultural que, na verdade, eles não podiam portar. Então, esta ideia da superioridade cultural europeia não tem muito a ver com a realidade no solo, no chão, na Mesoamérica, entre 1519 e 1521. Também, se olhamos para as cifras, para as quantidades de soldados, a coisa é muito diferente também. A visão pode mudar muito rápido. E sabemos que os conquistadores espanhóis nunca foram mais de 1000 pessoas e que o exército que conquistou o México Tenochtitlan em 1521 tinha, quando menos, 50.000 ou mesmo 100.000 soldados indígenas. Então, os espanhóis eram menos do 1% do exército que conquistou México Tenochtitlan. E se levamos em conta que, e também vamos ver, os espanhóis não tinham mais de 20 cavalos, só tinham ao redor de 20 armas de fogo, arcabuces, não tinham mais de 6 canhões. Então, a sua superioridade militar era muito, não existia essa superioridade militar. A maioria dos combatentes na Guerra da Conquista foram indígenas e os espanhóis foram sempre uma minúscula minoria desse grande contingente de soldados indígenas. Normalmente, isto é ainda mais claro se levamos em conta também o exército inimigo dos espanhóis. O exército inimigo dos espanhóis, o exército mexica ou azteca, era também um exército de ao redor de 50.000 a 100.000 soldados. Então, nesse ponto de vista, os espanhóis eram só menos de 1000 numa guerra que envolveu, na qual participaram mais de 200.000 soldados indígenas. Também é importante lembrar que foi uma guerra muito longa, durou 2 anos, e que teve campanhas, batalhas muito longas também. Algumas das campanhas militares e das batalhas duraram meses. Por exemplo, o sítio final da cidade do México foi uma campanha militar sostenida desde maio até agosto desse ano, de 1521, e isso quer dizer que foi um desafio logístico imenso para os indígenas e para os espanhóis. Então, a existência de uma guerra tão longa, com batalhas tão grandes, não permite, também ajuda a questionar a ideia da superioridade espanhola. Os espanhóis não teriam sido capazes de sobreviver 2 anos numa terra hostil, de manter uma guerra prolongada durante semanas e meses, de combater em batalhas imensas como o sítio, ataques a cidades com mais de 10.000 habitantes, o sítio do México Tenochtitlan, sem a ajuda dos seus aliados indígenas. Então, eles não teriam sido capazes de vencer sem o apoio e ajuda dos aliados indígenas. Também os indígenas foram os que salvaram a vida dos espanhóis muitas vezes. As mulheres davam para eles comida, curavam suas heridas, e também quando os espanhóis sofreram sua derrota na chamada Noche Triste, em 1520, foram os tlaxcaltecas os que salvaram a vida dos espanhóis. Então, a conquista não foi nunca um pequeno contingente de espanhóis contra uma imensidade de indígenas, mas foi uma guerra entre 2 exércitos indígenas, um com um pequeno componente espanhol e outro 100% indígena. Então, temos de um lado os conquistadores, seria um exército indo-espanhol,
e os mexicas ou os aztecas seriam o exército indígena mexica. Então, agora a seguinte pergunta é se os espanhóis não conseguiram fazer a conquista sozinhos, se eles não foram os únicos conquistadores, que foi o que os indígenas deram aos espanhóis? Quais foram os serviços ou o apoio que os espanhóis receberam dos indígenas? Desde logo, desde suas cartas, Hernán Cortés, em suas cartas de relação, escritas no mesmo momento da conquista, no século XVI, fala já da importância dos aliados indígenas. Não é uma coisa que ele ignore, que ele pretenda apagar, mas de todo jeito, ele sempre fala dos indígenas como ajudantes, que quer dizer como pessoas de apoio que seguiam sempre de acordo a Cortés, os indígenas obedeciam as ordens e os comandos do próprio Cortés. Mas, do fato, vamos ver agora que os indígenas tinham muito mais influência nas decisões do exército indo-espanhol do que Cortés admite. Cortés não podia admitir esta importância dos indígenas em uma carta escrita para o rei de Espanha, porque isso significaria reduzir sua própria importância. E isso não era uma coisa que ele queria fazer. Mas nós podemos fazer uma leitura crítica do Cortés, do Bernal Díaz de Castillo e das diferentes crônicas espanholas, e nelas podemos reconhecer a importância da contribuição dos indígenas. Então, essa contribuição pode ser organizada ou explicada nestes diferentes temas que apresento nesta imagem. Do lado militar, os indígenas deram aos espanhóis sempre proteção. Eles eram os vigias que protegiam os espanhóis, eram os exploradores que avançavam antes dos espanhóis para proteger o caminho, eram os espias que davam informações valiosas para os espanhóis, eram também quienes construíam as fortificações para proteger o exército indo-espanhol e também quienes protegiam os espanhóis quando eles deviam fazer uma retirada. Eles protegiam, eram a vanguarda e a retaguarda do exército e também os indígenas faziam todo o trabalho mais físico e mais duro da guerra. Construir, destruir as cidades do México. A cidade do México foi destruída pelos indígenas, não pelos espanhóis. Os que tiraram os muros, os que fizeram toda a destruição física da cidade foram os aliados indígenas dos espanhóis, não os espanhóis. Além disso, os indígenas davam para os espanhóis informação geográfica, política e estratégica, sem a qual os espanhóis não teriam sido capazes de conquistar, de conhecer a terra e muito menos de conquistar a terra. E também eram seus assessores e seus acompanhantes na diplomacia. Eles guiavam, apresentavam os espanhóis a seus amigos e aliados e permitiram aos espanhóis entrar dentro do mundo mesoamericano e começar a estabelecer as alianças que foram a chave da vitória. Essas são as ajudas militares, mas também existem muitas ajudas muito mais simples, mas também muito importantes. Desde julho de 1519 até a vitória espanhola, 2 anos depois, em agosto de 1521, o 100% da alimentação do exército espanhol foi dada pelos indígenas. Cada soldado espanhol tinha uma ou mais mulheres que serviam, que davam alimento para eles, que curavam as heridas dos soldados, que davam serviços sexuais também, e que, na verdade, estas mulheres foram as que permitiram que os espanhóis sobrevivieran 2 anos de uma guerra muito, muito violenta e com muito perigo. Também os espanhóis tinham muitos outros servidores indígenas, pessoas que carregavam as armas, que carregavam os bastimentos, que faziam todo o trabalho do dia a dia da vida do campamento militar. E além disso, além do serviço, da alimentação e do apoio dos espanhóis, temos a figura dos tradutores. Se os espanhóis conseguiram
conquistar na Mesoamérica foi graças à tradução feita particularmente por uma mulher muito conhecida e muito mal entendida, que é Malinche. Marina, que foi uma mulher mesoamericana que virou a principal intérprete e tradutora dos espanhóis. Marina, vemos aqui a Marina nas imagens do lienzo de Tlaxcala, uma história da conquista pintada pelos tlaxcaltecas, os principais aliados dos espanhóis na conquista, os vencedores da guerra também, junto com os espanhóis, e aqui aparece sempre a figura feminina jovem da Marina no centro das negociações entre espanhóis e tlaxcaltecas. Mesmo vocês conseguem ver aqui que a Marina é maior do que o Cortés, porque desde o ponto de vista tlaxcalteca e desde o ponto de vista indígena, podemos falar que esta mulher mesoamericana era tanto ou mais importante do que o capitão espanhol. De fato, o Cortés e a Marina eram vistos como parte de um mesmo ser, de um ser complexo mesoamericano, um ser complexo ameríndio, que reunia, que tinha o componente feminino indígena e o componente masculino espanhol. Vamos falar disso mais para frente. Então, aqui também vemos outras histórias indígenas nas quais Marina sempre aparece numa posição central entre os contatos, entre as negociações entre os indígenas e os espanhóis. Também sabemos que Bernal Díaz del Castillo, o historiador espanhol da conquista, falava que Marina, que os indígenas chamavam Malinche a Cortés, o que quer dizer que os indígenas utilizavam o nome da mulher para se dirigir e para falar como homem espanhol. O próprio Bernal explica que este nome queria dizer, na verdade, que Cortés era o dono da Malinche, da Marina, e então era eles chamavam a Cortés proprietário ou dono da Malinche. Mas vamos ver que é possível outra explicação que dá uma maior importância à mulher e o papel desenvolvido por essa mulher. Para poder entender a importância da tradução da Malinche, é importante eu vou fazer uma breve análise do processo de tradução e vamos ver que nesse processo de comunicação que aconteceu muitas vezes nesses 2 anos da conquista, sempre o capitão Cortés, que é na esquerda, falava em espanhol. Marina aprendeu espanhol muito rápido para fins do 1519, talvez, e ela entendia o que Cortés falava e muito provavelmente fazia perguntas ao Cortés para poder entender melhor sua fala. Depois, a Marina traduzia as palavras do Cortés para os governantes indígenas que estão no lado direito e também respondia às perguntas e às dúvidas dos governantes indígenas sobre as palavras do espanhol. Depois disso, os governantes indígenas respondiam a Marina em náhuatl e a Marina também provavelmente fazia algumas perguntas para aclarar a resposta dos governantes indígenas e só depois traduzia para o espanhol as palavras dos governantes indígenas. E é provável também que Cortés fizera, então, fazia algumas perguntas para compreender melhor a resposta dos indígenas. Neste esquema, vemos que Cortés, na verdade, só controlava uma quarta parte da interação linguística, o que ele falava para a Marina, e que Marina, no contrário, controlava as outras 3 partes da interação. Ela traduzia as palavras do Cortés, traduzia as palavras dos governantes indígenas e falava como Cortés a versão final. Então, na verdade, quando Cortés fala nas suas cartas que ele falou, que ele dizia tal coisa, que ele ameaçava os indígenas, que ele oferecia os indígenas, que ele se comunicava com os indígenas, na verdade, o que ele está dizendo é que ele falava com Marina e depois ele não podia saber o que Marina falava com os governantes indígenas. Naturalmente, ele nunca admite este desconhecimento, porque para sua versão da conquista é muito importante
acreditar que a Marina fazia uma tradução automática, ou quase transparente das suas palavras. Mas, do fato, isso é muito difícil de acreditar hoje, como as coisas que a gente sabe da Mesoamérica e do mundo europeu, e também da teoria da tradução e tudo isso, não? Então, do fato, a ideia de que Marina é só uma tradutora transparente, uma intérprete que não faz mudanças no conteúdo das palavras do Cortés, também tem que ver com uma filosofia naturalista, ou com uma filosofia, ou com as crenças cristãs da época, não? Desde o ponto de vista do Cortés, Cortés falava de verdades universais. Quando ele falava do Deus, era o único Deus verdadeiro. Quando ele falava do rei, era o rei de Espanha. E então, como ele falava de verdades universais, a verdade do seu discurso podia ser transmitida por Marina, porque os senhores indígenas reconheceriam a existência do Deus e a existência do rei. Eles reconheceriam a verdade universal das palavras do Cortés. Então, na verdade, o papel do Marina neste esquema de tradução é muito reduzido, porque ela é simplesmente uma tradutora de verdades que já estão construídas. E então, o que importa é o papel do Cortés, a posição do Cortés como a pessoa que fala as verdades, e a posição dos senhores indígenas, dos governantes indígenas, como as pessoas que escutam essas verdades, e Marina é só o instrumento que permite essa comunicação que transcende a vontade e a capacidade mesma da Marina. Mas, na verdade, se tentamos fazer uma interpretação cosmopolítica da tradução da Marina, não vamos ver a tradução como a tradução de verdades universais, mas como uma negociação muito mais complexa entre realidades diferentes e realidades incomensuráveis. Por exemplo, quando Cortés falava do Deus, Marina traduzia Teotl em náhuatl, mas para o conceito do Teotl em náhuatl não é o mesmo que o conceito do Deus na religião cristã. E então, Marina fazia toda uma negociação com os senhores indígenas para entenderem eles o que Cortés queria dizer com o conceito do Deus, ou o conceito do rei. Rei é Tlatoani, mas tem muitos tipos de Tlatoani no mundo indígena. Então, é muito provável que Marina tinha que negociar com os senhores indígenas uma compreensão mesoamericana do que Deus, o rei, poderiam significar para os mesoamericanos e não só para os espanhóis. Então, temos que, na verdade, Marina não é simplesmente uma tradutora, mas é uma negociadora cosmopolítica que estabelece relações entre mundos diferentes e que negocia equivalências e também equívocos entre os diferentes conceitos. O sea, o conceito do Teotl é mais ou menos equivalente ao conceito do Deus, mas também é muito diferente. E aqui temos o que Viveiros de Castro e muitos outros antropólogos contemporâneos têm falado de uma equivocação construtiva, não? Porque Marina o que encontrou foram os equivalentes mesoamericanos dos conceitos políticos e religiosos espanhóis, e ela negociou com os governantes indígenas estes equivalentes mesoamericanos. Mas essa labor cosmopolítica da Marina não era visível para Cortés. Cortés não podia mesmo compreender o que Marina estava fazendo, porque Cortés, na verdade, acreditava na verdade universal do conceito do Deus ou do conceito do rei. Então, de fato, a labor de negociação política foi feita por Marina e não por Cortés. E é por isso que podemos entender que os indígenas chamaram Marina a Cortés, Malinche a Cortés, porque, na verdade, a mulher que falava era Marina, a mulher que podia ser entendida pelos indígenas era Marina, e também a mulher a qual os indígenas respondiam e que escutava e compreendia as palavras dos indígenas era Marina. Desde este ponto de vista, Marina não é a simples tradutora muito pequenininha e muito pouco importante das palavras dos homens, mas é, na verdade, a figura central
que permite que homem que fala coisas que não podem ser entendidas, Cortés, seja entendido pelos senhores, pelos governantes indígenas, depois de uma complexa negociação cosmopolítica entre conceptos, entre seres dos diferentes mundos. Desde esse ponto de vista, a posição da Marina é bem mais importante do que a gente tem pensado nos últimos, sempre, desde o século XVI, e também temos aqui uma das grandes, ainda das grandes incógnitas, dos grandes desconhecimentos sobre a conquista. Como não podemos conhecer, na verdade, as palavras que a Marina utilizou para traduzir o discurso de Cortés, não podemos entender o que os indígenas do momento, os governantes de Tlaxcala, o mesmo Moctezuma do México Tenochtitlan, entendiam das ações e das palavras dos espanhóis. Então, temos só uma versão muito parcial e muito restrita, que é o mal entendido do Cortés do processo. Sabemos que Cortés não entendia o processo, mas a única informação que temos sobre o processo é a informação falsa do Cortés, de algum jeito. Não sei se falsa seja a palavra, mas também a informação restrita e incompleta do Cortés, frente a todo um universo de negociações conceptuais e cosmopolíticas mesoamericanas que não podemos conhecer, mas que podemos estar seguros que foi Marina que ela foi a que realizou essas negociações. Então, desde esse ponto de vista, Marina é a conquistadora do México, mas é uma conquistadora, e foi a conquistadora do México porque ela falava. Por suas palavras, conquistou o México, mas o grande paradoxo histórico da história da conquista é que não conhecemos nenhuma das palavras da Marina. E que só conhecemos a versão do Cortés sobre as palavras da Marina, que é uma versão que, por definição, não consegue compreender o papel da Marina na conquista. Então, ao falarmos da Marina, temos que entender que essa é uma incógnita na nossa história da conquista, e que mesmo se a gente consegue fazer hipóteses sobre o papel da Marina, nunca vamos poder saber, na verdade, o que ela fez ou o que ela falou. Sabemos dela muito pouco. Sabemos que ela era uma jovem de 17 anos, menos de 20 anos no momento da conquista, que ela era escrava, muito provavelmente uma escrava de classe alta. Ela tinha sido ela era filha de um governante na região do Golfo do México, e falava 4 línguas, e muito provavelmente era uma escrava de luxo. Era uma escrava um pouco como uma geisha, mas na tradição mesoamericana, uma mulher muito bonita que estava reservada para os governantes, para ser uma escrava cortesana com conhecimentos de língua, com conhecimentos dos usos das cortes mesoamericanas. E todo esse conhecimento da cultura da elite mesoamericana foi o que Marina também deu aos espanhóis. Ela ensinou ao Cortés e aos outros espanhóis muitas das complexidades de uma cultura de elite mesoamericana, que era uma cultura de elite que tinha mais de 2000 anos de história de tradição civilizatória e que era bem complexa. A gente sabe as complexidades retóricas das línguas elegantes, todo o cerimonial das cortes, toda a questão dos vestidos, das formas de comer, das formas de comportamento. Todo isso foi Marina que me ensinou a Cortés essas coisas. Então, ela introduz Cortés ao mundo mesoamericano. Uma outra hipótese que tem sido apresentada por muitos autores é que Marina e Cortés eram amantes. A gente sabe que como Marina era uma escrava, uma cativa que foi dada como presente aos espanhóis, os espanhóis usaram dela sexualmente. E também sabemos que Cortés teve um filho com Marina, o famoso Martín Cortés, que foi um dos filhos mais importantes do Cortés. Mas
eu acho que falarmos de uma relação romântica entre Cortés e a Marina é um grande erro. Nessa época não existia o amor romântico e também tentar explicar a personagem da Marina como a namorada do Cortés é reduzir sua agência e é repetir os tropos da dominação masculina que tem impedido até hoje compreender o papel da Marina. Eu acho que devemos jogar fora todas estas interpretações românticas e todos os clichês sobre o romance, o amor entre Cortés e a Marina, um namoramento entre ela e o amor que Marina sentia pelos espanhóis, tudo isso, isso não existe. Marina era uma política mesoamericana e ela fez uma labor política ao nome dos espanhóis, mas também ao nome dos tlaxcaltecas e dos outros aliados do Cortés. Mas sempre na história, a labor das mulheres é muito mais fácil de apagar e de negar do que a labor dos homens. E é isso que tem acontecido com a Marina e que até hoje impede ainda conhecer o que era o papel, reconhecer o papel da Marina. Mas, de todo jeito, eu só quero recordar que se Cortés era chamado de Malinche, isso quer dizer que, aos olhos dos indígenas, Malinche era tanto ou mais importante do que o próprio Cortés, como vemos nestas imagens. Na ideologia, na memória tlaxcalteca da conquista, que foi construída 30 anos depois destes acontecimentos e que foi a memória indígena mais bem sucedida da conquista até o século XIX, foi a base da construção memorística da conquista na sociedade mexicana até o século XIX, da conquista. E sempre a figura do Marina virou um ser complexo que se associa com Cortés, mas também com a Virgem Maria, porque Marina é apresentada como uma forma dessa figura feminina divina cristã, como a cidade do Tlaxcala, os principais aliados dos espanhóis, e também como a nova Espanha indígena. Então, de algum jeito, desde o ponto de vista indígena, Marina foi a autora da conquista, autora dos pactos políticos da conquista. Entanto, Cortés foi o autor das ações militares. Mas, como vamos ver, as duas foram tanto mais importantes, as ações políticas foram tanto mais importantes do que as ações militares. Então, a gente pode falar que a conquistadora do México, desde o ponto de vista indígena, foi Marina, e por isso Cortés é chamado de Malinche. Então, a primeira resposta alternativa para a pergunta que eu fiz ao começo desta conferência, quem conquistou o México foi Malinche. E Malinche é, ao mesmo tempo, Marina, a mulher indígena tradutora, e Cortés, o capitão espanhol, que falava através das palavras da Marina. Então, temos uma resposta que é muito ambígua e que, na verdade, nunca vamos conseguir esclarecer ou separar completamente. Historicamente, a existência do Cortés e a agência do Cortés não pode ser separada da agência da Marina e ao invés. A agência da Marina não pode ser separada da agência de Cortés, e essa é uma das grandes incógnitas, ainda hoje, da conquista do México. O papel da Marina dentro desses acontecimentos. Mas também para falar vamos falar dos outros grandes conquistadores do México, que são os indígenas conquistadores. Esta frase, indígena conquistador, é, na verdade, uma frase do século XVI. Muitos indígenas que foram aliados dos espanhóis nas guerras contra os mexicas e depois nas outras guerras da conquista do resto da Mesoamérica, que durou ainda 20 anos depois da conquista do México Tenochtitlan, essa grande guerra mesoamericana. Os indígenas aliados dos espanhóis escreveram muitas cartas ao rei de Espanha, ao governo espanhol, demandando as recompensas dos seus serviços, demandando o prêmio das suas vitórias. E nessas cartas,
estos indígenas se presentaban siempre como indígenas conquistadores. Foram eles, já falamos, os que deram aos espanhóis a proteção militar, os que, na verdade, a maioria das batalhas da conquista foram feitas pelos indígenas. 99% do exército era indígena, de um bando, e 100% do outro. Então, o combate era entre indígenas. E foram eles os que deram a informação e a diplomacia. Na verdade, uma guerra de 2 anos, como a que a gente, do que a gente está falando, uma guerra que envolveu mais de 200.000 pessoas, ou mesmo mais do que isso, ou seja, que uma guerra na que participaram centos de miles de pessoas, foi uma guerra entre indígenas. Foi catalisada e talvez dirigida pelos espanhóis, aunque nessa questão de quem dirigia, quem não podemos estar sempre seguros, mas o que é claro é que sem a participação indígena, essa guerra não teria acontecido e os espanhóis nunca teriam conquistado o México. Então, é importante mostrar, reconhecer a importância, a significação dos indígenas conquistadores, a importância da participação dos indígenas nem só como ajudantes dos espanhóis, mas também como aliados que fizeram que não só fizeram as batalhas, mas também que decidiram o rumo da guerra. Foram os aliados indígenas foram os aliados indígenas, os tlaxcaltecas e os outros, que ajudaram a Cortés a decidir as rutas, os caminhos que ele ia seguir, a decidir com quem poderia negociar, estabelecer uma aliança e com quem deveria fazer uma guerra, a decidir como atacar os mexicas, quais eram os pontos fracos das defensas mexicas. Foram sempre os indígenas quienes davam essa informação ao Cortés e quienes levavam ao Cortés aos lugares que os indígenas queriam. Aqui, nas imagens da apresentação, podemos ver as imagens do lienzo de Tlaxcala. E sempre, neste documento, sempre aparecem 3 ou mais soldados indígenas com um soldado espanhol, que sempre é do cavalo, que sempre aparece montado no seu cavalo. É uma imagem do Santiago Matamoros, do santo da Reconquista, na verdade. Mas mesmo essas imagens mostram a importância dos aliados dos espanhóis, a importância dos indígenas conquistadores. Aqui, neste esquema do lienzo de Tlaxcala, podemos ver como as conquistas dos tlaxcaltecas e dos espanhóis foram não só no centro do México, mas também no norte, até o estado do Sinaloa, e no sul, até Guatemala e El Salvador, na América Central. E também temos testemunhas de presença de tlaxcaltecas no Peru. Eles ajudaram a conquista do Peru e também nas Filipinas. Ainda hoje existe em Luzón, nas Filipinas, um bairro de tlaxcaltecas, de pessoas que já não falam náhuatl, mas que de todo jeito se consideram, se definem até hoje, até o século XXI, como tlaxcaltecas, como pessoas de origem de Tlaxcala. Isso quer dizer que os tlaxcaltecas acompanharam as explorações e as campanhas de conquista espanhóis muito tempo depois da conquista mesma. A conquista do norte do México até Novo México e os territórios que agora fazem parte dos Estados Unidos foi também feita por estes indígenas tlaxcaltecas e por outros aliados indígenas. De fato, uma evidência muito clara da importância dos indígenas conquistadores, do que eu estou falando, é que o lienzo de Tlaxcala é a história que contém mais conquistas. É a história da conquista do México que menciona, que contém mais campanhas, batalhas e conquistas do que qualquer outra história da conquista. Nenhuma história escrita por espanhóis contém tantas batalhas e tantas conquistas como o lienzo de Tlaxcala. A história do Hernán Cortés termina no 1525, quando ele vai embora do México. A história do Bernal Díaz del Castillo, a história verdadeira da conquista, só fala dos primeiros 2 anos da guerra, da conquista de Tenochtitlan, e também temos crônicas
das outras campanhas. Temos algumas histórias da conquista do Michoacán, temos histórias da conquista do Pánuco, histórias da conquista da Guatemala, mas a única história geral da conquista foi escrita pelos tlaxcaltecas. A única história que fala de todas essas batalhas e de todas essas campanhas juntas foi a história escrita pelos tlaxcaltecas. E isso é possível porque só os tlaxcaltecas participaram em todas essas campanhas y batallas. Ningún soldado español, ningún capitán español, ninguna institución española participara en todas esas batallas, en contraste con los tlaxcaltecas. Entonces, si el lienzo de Tlaxcala puede ser definido como la historia más completa de la conquista de México, es porque los tlaxcaltecas fueron los conquistadores más completos de México, como grupo unificado, como un gobierno único que fez todas essas campanhas. Os espanhóis que participaram nessas campanhas foram separados sempre. Eram capitães diferentes, eram mesmo inimigos entre eles. Nuño de Guzmán, que conquistou Michoacán, era inimigo mortal do Cortés. Mas os tlaxcaltecas foram com Nuño de Guzmán ao Michoacán, o mesmo que eles foram com Cortés a conquistar México Tenochtitlan. Então, o fato da história do lienzo de Tlaxcala ser a mais ampla, a mais completa da conquista, é a maior evidência de que os principais conquistadores da Nova Espanha foram os indígenas, os tlaxcaltecas, e não propriamente os espanhóis. Então, o que a gente pode dizer do papel, da importância dos espanhóis? Acho que as respostas que eu tenho apresentado hoje reduzem muito a importância dos espanhóis. Nos permitem deixar para trás, esquecer um pouco ou jogar fora estes preconceitos que atribuem aos espanhóis um poder quase sobrenatural, um poder quase infinito sobre os indígenas, e permite ver que a conquista deve ser explicada fundamentalmente como um enfrentamento, como um conflito entre indígenas, entre diferentes povos indígenas. Mas, de todo jeito, os espanhóis estiveram lá. Então, vamos a falar agora da importância real dos espanhóis. O que os espanhóis fizeram para além dessa visão muito idealizada que temos da sua importância. Esta é uma visão mais ao nível do Chao, uma visão mais realista do papel dos espanhóis na conquista. Em primeiro lugar, é importante assinalar e reconhecer que os espanhóis foram os impulsores da guerra. Sem a chegada dos espanhóis na Mesoamérica em 1519, os povos indígenas não teriam feito uma guerra de conquista tão grande como foi feita. Então, os espanhóis têm a iniciativa, e mesmo poderíamos falar que os espanhóis eram os dirigentes da empresa. Eles definiram o objetivo, o alvo principal da sua campanha, a conquista do México Tenochtitlan, e conseguiram o apoio, e os indígenas se uniram a eles para conseguir esse objetivo. Mas não foram os indígenas os que definiram o objetivo, foram os espanhóis. Então, eles tinham o poder de serem os dirigentes da conquista. Outra coisa muito importante dos espanhóis também foi que eles deram aos indígenas uma unidade que os indígenas não tinham. Na tradição política mesoamericana, desde muito tempo antes da conquista e mesmo muito tempo depois da conquista, até o presente, os povos indígenas a política indígena mesoamericana é faccionalista. É uma política que sempre vai buscar a divisão, a separação em unidades mais pequenas e em que cada unidade pequena vai procurar manter sua independência. Na história da Mesoamérica nunca existiu um império unificador, nunca existiu uma ideologia unificadora, nenhuma política unificadora. Sempre, todas as formas do poder eram formas de administração da diversidade.
e a diversidade é um valor fundamental da política mesoamericana. Desde essa perspectiva, os indígenas nunca poderiam ter se unido contra os mexicas. Se os tlaxcaltecas tivessem tentado fazer uma guerra contra os mexicas, os texcocanos, por exemplo, outro povo muito importante, nunca teriam apoiado aos tlaxcaltecas. O que os espanhóis conseguiram foi unificar aos indígenas. E isso só foi possível porque os espanhóis eram estrangeiros. Isso quer dizer que, como eles eram estrangeiros, não faziam parte desta política faccionalista da diversidade ameríndia, mas podiam apresentar um conceito de unidade. Então, foram os espanhóis os que conseguiram que todos os povos indígenas, ou a maioria dos povos indígenas, se uniram contra os mexicas. E isso é uma coisa que os indígenas não poderiam ter feito. Outra das vantagens dos espanhóis era sua própria concepção da sua superioridade. Os espanhóis acreditavam ter a única verdadeira religião, ter uma cultura melhor do que os indígenas, e esse preconceito da sua própria superioridade dava a eles uma grande vantagem em relação aos indígenas. Neste sentido, eu vou fazer o argumento contrário do argumento feito por Tzvetan Todorov. Tzvetan Todorov fala que os indígenas tinham uma cosmovisão fechada, que não foi capaz de entender e interpretar uma realidade nova. E que essa foi sua fraqueza por diante dos espanhóis, que tinham uma cosmovisão aberta, que foi capaz de entender o mundo mesoamericano e submeter o mundo mesoamericano. Eu falaria o inverso. Eu acho que os espanhóis tinham a noção da superioridade dos espanhóis, a sua convicção profunda da verdade absoluta da sua religião e da exclusividade da sua religião, dava a eles uma cosmovisão fechada. E desde esse ponto de vista, os espanhóis não encontraram nada na Mesoamérica que fez eles questionar suas próprias ideias e sua própria superioridade. Então, eles submetiram a Mesoamérica precisamente porque eles nem tentaram compreender a Mesoamérica. A sua superioridade não foi produto de uma compreensão profunda, sino foi produto de uma incompreensão útil. Às vezes, não compreender é muito mais prático do que compreender. Às vezes, ignorar e despreciar é muito mais conveniente do que conhecer, estudar e admirar uma realidade. Então, os espanhóis não tinham o risco de serem postos em dúvida pelos indígenas, de se abrir às possibilidades de uma nova realidade indígena. E então essa foi uma grande vantagem para os espanhóis. Do ponto de vista contrário, desde o primeiro momento, os indígenas foram muito mais abertos às verdades e às realidades espanholas do que os espanhóis. Os indígenas, as mulheres indígenas aprenderam espanhol, como a Marina. Os indígenas negociaram com os espanhóis, eles estabeleceram alianças e sempre foram muito mais os tlaxcaltecas conseguiram, num período de 20, 30 anos, assimilar os aspectos chaves da cultura espanhola e produzir obras que reproduziam claramente as concepções cristãs e ocidentais da história, mas que ao mesmo tempo eram capazes de vehicular os conteúdos mesoamericanos tradicionais. O lienzo de Tlaxcala é um exemplo disso. É uma história visual que parece europeia, mas que de fato é também uma história pictográfica mesoamericana. É as duas coisas ao mesmo tempo. E essa complexidade das negociações culturais indígenas foi como dizer, foi uma vantagem para os espanhóis, porque os espanhóis aproveitaram a abertura do mundo ameríndio à alteridade aproveitaram essa abertura à alteridade do mundo ameríndio, que é uma característica que tem sido reconhecida também na Amazônia e em muitas outras
regiões ameríndias, o que Viveiros de Castro chama de alteridade constitutiva. A ideia em muitas cosmovisões ameríndias, em muitas culturas ameríndias, do que a identidade própria é sempre a assimilação da identidade de um outro, de uma alteridade. Isso foi a chave de entrada dos espanhóis na Mesoamérica. Mas os espanhóis foram capazes de aproveitar essa chave de entrada porque eles não conseguiam entendê-la. Porque eles nunca conseguiram fazer a mesma coisa que os mesoamericanos faziam. Se os espanhóis tivessem sido tão abertos à alteridade mesoamericana, eles não poderiam ter dominado os mesoamericanos. Do mesmo fato que, de algum jeito, a abertura dos mesoamericanos permitiu aos espanhóis exercer uma dominação muito mais forte do que eles teriam exercido numa outra condição. Então, aqui temos que a superioridade, a ideia da própria superioridade é uma incapacidade de conhecimento, mas essa incapacidade de conhecimento permite uma maior capacidade de dominação. Então, tradicionalmente, as explicações da conquista têm encontrado que, para ter dominação, os espanhóis conseguiram ter entendimento. Mas a minha proposta é a inversa, que para os espanhóis conseguiram dominar precisamente porque eles não tentaram entender. E que a dominação é resultado da incompreensão, não do entendimento. Os que entenderam mais foram os mesoamericanos, mas isso não foi uma vantagem nesta situação. Mas vamos falar também do aspecto militar da conquista, porque acho que também é muito importante, mas não do jeito do que a gente tem falado até hoje. Quando falamos da superioridade militar espanhola, sempre pensamos numa capacidade tecnológica. Os espanhóis traziam melhores armas, tinham melhores estratégias, eram mais desenvolvidos, mais evoluídos do que os indígenas. Mas, o fato, quando lemos com cuidado, com atenção, as histórias indígenas da conquista e mesmo as histórias europeias, escritas por Cortés ou por Bernal, a grande vantagem dos espanhóis nunca foi tecnológica e também não foi estratégica propriamente. A verdade, a maior vantagem dos espanhóis vis-à-vis os indígenas, em relação com os indígenas, foi a capacidade dos espanhóis para exercerem uma violência extrema, uma violência muito maior e sem limites, muito maior do que a violência tradicional e ritualizada das guerras mesoamericanas. Em cada dos acontecimentos chaves, militares chaves da conquista, a vitória espanhola foi produto da capacidade espanhola de fazer ataques por surpresa, de atacar populações civis, de atacar, por exemplo, no caso do Cholula, em outubro de 1519, os espanhóis e os tlaxcaltecas atacaram a população da cidade do Cholula, que não tinha armas, e mataram mais de 1.000 ou 2.000 pessoas, não sabemos as cifras, mas foram miles de pessoas sem armas que foram atacadas pelos espanhóis. E também, em sua curta guerra com Tlaxcala, um mês atrás, o que finalmente convenceu os tlaxcaltecas de que não queriam fazer mais a guerra com os espanhóis foi que os espanhóis atacaram as cidades tlaxcaltecas e mataram mulheres e velhos e crianças sem armas. Então, os tlaxcaltecas buscaram a aliança com os espanhóis porque se deram conta que os espanhóis atacavam de um jeito que não era o acostumado na Mesoamérica e que sua violência não tinha os controles tradicionais da violência ritualizada da guerra mesoamericana. Temos outro exemplo de um ataque desse jeito é a massacre no Templo Maior, no México, Tenochtitlan, em maio de 1520, que também foi um ataque contra um grupo de jovens que estavam dançando numa festividade religiosa
que nenhum tinha armas e foram massacrados pelos espanhóis no espaço de uma noite. Também centos ou milhares de vítimas neste caso. E depois, mesmo a grande batalha da destruição do México Tenochtitlan em 1521 foi uma guerra que foi muito além dos limites tradicionais da guerra mesoamericana. Então, os espanhóis não tinham melhores armas. Os espanhóis não eram melhores guerreiros. Os espanhóis eram mais violentos e eles estavam dispostos a utilizar a violência de maneiras que os indígenas não podiam compreender e não podiam deter. Porque não tinha, os espanhóis não obedeciam a nenhuma das regras da guerra mesoamericana. E essa capacidade de violência extrema foi a que deu a grande vantagem militar aos espanhóis. E neste caso, o exemplo dos tlaxcaltecas é chave, não? É muito claro. Depois eles tentaram derrotar militarmente aos espanhóis, mas quando os espanhóis atacaram a população civil à noite, eles fizeram um ataque noturno contra a população civil, o que era uma coisa que nunca era feita na Mesoamérica. Então, essa capacidade dos espanhóis de fazer uma guerra que não seguia nenhuma das regras conhecidas, convenceu os tlaxcaltecas que o melhor era ser aliados dos espanhóis e utilizar sua violência extrema contra os seus próprios inimigos do que continuar a serem as vítimas dessa violência extrema. Então, o que os aliados indígenas começaram a fazer desde 1519 foi dirigir a violência extrema dos espanhóis contra seus inimigos, para não ser eles as vítimas dessa violência extrema. Então, neste sentido, o papel dos aliados indígenas foi encaminhar, dirigir a violência espanhola na direção que os próprios indígenas achavam mais conveniente. E convencer ao Cortés de que essa direção era a que Cortés também achava mais conveniente. De fato, aqui neste caso, não tenho tempo, mas eu tenho encontrado claras evidências de que Marina, particularmente a tradutora, tinha, aos olhos dos indígenas, o poder de provocar a violência espanhola. Eram as palavras do Marina a Cortés as que, segundo a versão tlaxcalteca e a versão do Bernal Díaz del Castillo, foi Marina a pessoa que falou a Cortés de uma traição dos cholultecas e que provocou a matança do Cholula. E depois foram os tlaxcaltecas quienes convenceram a Pedro de Alvarado de atacar os mexicas no Templo Mayor, em 1520. Então, neste caso, temos que Marina, os tlaxcaltecas e outros indígenas aprenderam a manipular a violência espanhola e a dirigir a violência espanhola numa direção que era favorável a seus próprios interesses. Nessa maniobra, esses manejos eram muito convenientes para os indígenas, mas o problema para eles era que cada vez que os espanhóis exerciam a violência, os espanhóis viravam mais poderosos. E então, o poderio, o carisma guerreiro dos espanhóis, a percepção indígena do poder dos espanhóis foi fomentada, foi apoiada, foi desenvolvida pelos próprios indígenas. Não é uma qualidade intrínseca dos espanhóis, propriamente, sua disposição à violência é, mas a maneira na qual essa violência foi aplicada na Mesoamérica foi mais bem uma interação muito complexa entre os interesses dos indígenas e os interesses dos espanhóis. Então, mesmo neste caso particular da violência extrema dos espanhóis, não podemos falar que fosse uma ação somente dos espanhóis, mas faz parte também das complexas interações entre indígenas e espanhóis durante a conquista. Mas, de todo jeito, esta ideia da violência extrema dos espanhóis ficou registrada também no lienzo de Tlaxcala, o que é muito significativo, porque o lienzo de Tlaxcala a gente já viu
apresenta muito bem a figura da Malinche como a figura central da aliança e da diplomacia na conquista. E depois, para representar o poder militar espanhol, não utiliza as armas de fogo, não utiliza a tecnologia, utiliza o símbolo do cavaleiro, do espanhol no cavalo, que ataca os inimigos e que sempre aparece pisando os inimigos derrotados, que são mutilados, que são descuartizados. Não sei se a palavra existe em português, em espanhol é descuartizados, mutilados, não? E então, esta figura do cavalheiro espanhol é a mesma figura do santo Santiago Matamoros, do santo da guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica. Então, os indígenas fazem uma interpretação religiosa da violência espanhola e associam a violência espanhola com a religião cristã. E associam o triunfo da religião cristã com o triunfo da violência espanhola. E a figura do cavaleiro, do cavaleiro Santiago, é símbolo dessa relação entre violência e religião. De algum jeito, desde um ponto de vista mais amplo da história das religiões, podemos dizer que a conquista marcou o fim da violência sacrificial mesoamericana e o estabelecimento da violência religiosa cristã na Nova Espanha, e que a figura do Santiago Matamoros é precisamente o símbolo dessa transformação da relação entre religião e violência. Não é uma questão de tecnologia, de maior ou menor desenvolvimento, de maior ou menor evolução, mas é uma questão de ideologias religiosas com concepções diferentes da violência, não? Então, desde este ponto de vista, o que os espanhóis dão a importância dos espanhóis é bem mais restrita do que a gente tem pensado tradicionalmente. A conquista foi uma guerra entre povos indígenas. Uma das principais dirigentes da conquista foi a mulher indígena Malinche. Também os governantes de Tlaxcala e dos outros povos aliados dos espanhóis. E mesmo se os espanhóis foram os dirigentes, o locus, a força que permitiu construir uma coalição tão ampla que conseguiu derrotar os mexicas e depois conquistar toda a Mesoamérica. Eles não controlavam os sucessos, os eventos, da maneira do que eles mesmos pensavam. Até a gente poderia, é possível encontrar indícios nas histórias das maneiras nas quais os indígenas faziam os espanhóis acreditarem que eles controlavam a situação, porque a melhor maneira de controlar os espanhóis era fazê-los acreditar que eles controlavam a situação. Mas, na verdade, os que controlavam a situação eram os indígenas, porque eles controlavam o alimento dos espanhóis, eles protegiam os espanhóis, eles controlavam a informação que os espanhóis recebiam, eles interpretavam a informação que os espanhóis recebiam e eles davam os conselhos para todas as decisões importantes dos espanhóis. Então, na verdade, a conclusão desta conferência seria que na verdade, ainda não entendemos o que foi a conquista. Ainda não entendemos os mecanismos e as negociações mesoamericanas que fizeram possível o que parece ser a vitória espanhola. Mas, na verdade, é uma vitória de uma coalição bem mais complexa do que os espanhóis podiam sequer entender nessa época. E desde este ponto de vista, é importantes duas coisas. Uma, compreendermos que a visão dos espanhóis, a visão do Cortés sobre a conquista, não é uma visão falsa, mas é uma visão muito reduzida, muito parcial da conquista. O Cortés não entende 90% das coisas que estão acontecendo, mas ele é capaz de construir um relato, uma história que faz sentido com o 10% que ele entende. Mas o que é impressionante é que a historiografia, depois do Cortés, tem ficado sempre contenta com esse 10% do Cortés
e tem ignorado fundamentalmente o outro 90% que Cortés nem sequer entendeu. Eu acho que essa ignorância em Cortés, no caso do Cortés, era uma ignorância inevitável. Ele não podia conseguir compreender mais. Mas 500 anos depois, quando os historiadores e os intérpretes da conquista continuam assumindo a ignorância do Cortés como a verdade, eles não têm mais excusa. Porque já conhecemos muito mais o mundo mesoamericano, já sabemos muito mais coisas para seguirmos acreditando numa visão tão limitada e tão parcial da conquista. Então, é preciso fazer uma nova história da conquista e estas possibilidades são, minhas propostas são uma possibilidade para compreendermos melhor esta situação. E a outra conclusão que eu apresentaria hoje é que também o fato de continuar a acreditar na versão colonialista, na versão tradicional da conquista, tem muito que ver com posições políticas e identitárias no presente. No caso do México, particularmente, eu falaria que a história mexicana nacionalista, a história nacionalista mexicana, tem sido construída na base da versão espanhola da conquista e na negação da possibilidade de uma outra história da conquista, porque essa outra história também obrigaria a escrever uma nova história do período colonial e uma nova história da vida do México independente. Uma história na qual seria inevitável reconhecer a dominância dos indígenas até fins do século XIX, porque foram a maioria da população até fins do século XIX, e que mostraria que o que a gente chama de história do México colonial, o que a gente chama de história do México nacional, não é, na verdade, mais do que a história de uma pequeníssima minoria da população. Ao fim do período colonial, na Nova Espanha, no México, em 1821, a população de origem espanhol não era mais do 20% da população, não, mais do 10% da população do México, e mesmo tinha mais pessoas de origem africana que pessoas de origem espanhola. Mas, de todo jeito, a maioria, um 99% das histórias sobre o período colonial e um 99% das histórias sobre a independência do México falam unicamente dessa pequeníssima minoria de origem espanhola e ignoram a origem, a história da maioria da população do México. Então, a visão colonialista da conquista é a base de uma visão racista e excluinte da história do México no período colonial e no período independente. E para as pessoas que ainda defendem esta visão da história, defender esta visão parcial e incompleta da conquista é fundamental para, ainda hoje, defender a visão incompleta e parcial da história do México que sostém até o presente. Então, uma reescritura, uma reinterpretação da história da conquista pode permitir também uma representação profunda da história colonial e independente do México. E eu falaria mesmo de toda a América, não? Porque coisas similares têm acontecido no Peru e em outros países da América. Então, é por isso que a conquista é tão importante hoje e que este aniversário, estes 500 anos da conquista são, desde o meu ponto de vista, constituem uma ocasião muito importante para refletir e para mudar nossas visões históricas e para deixar atrás, finalmente, estas visões tão restritas e tão excluintes da conquista e da história depois da conquista. Muito obrigado. Muito obrigado, Federico. Muito bom. Então, Federico, durante a sua fala, tivemos apesar dessas duas transferências de sala, tivemos mais de 150 pessoas participando e várias perguntas aqui para você. O tempo não permitirá um grande desenvolvimento das perguntas, né? Mas houve várias manifestações
aqui parabenizando, professores do ensino básico maravilhados com a perspectiva que você coloca dessa construção da historiografia contemporânea sobre a conquista, né? Eu vou ressaltar algumas questões. Sinta-se à vontade para responder o que você puder, né? Nós não temos um tempo muito grande, né? Mas, por exemplo, o Sérgio Luiz Mendes, né? Ele também fala que no Brasil há uma preocupação em enquadrar as pesquisas em correntes historiográficas. Aí a pergunta dele é o seguinte, né? Qual seria o enquadramento da sua pesquisa? História cultural, história social? Ele ficou querendo saber qual o enquadramento que você dá à sua pesquisa, né? Também o João Gouveia, né? Ele fala sobre o lenço de Tlaxcala, né? Aí ele pergunta: o senhor diria que o documento cumpriu com seu objetivo em relação aos tributos que deveriam ser pagos para a coroa espanhola? Bom, há algumas perguntas muito amplas, muito abrangentes, né? Agora, uma das perguntas aqui interessantes é sobre a interpretação de Todorov. O Luan Fernandes, né? Ele ficou aqui pensando sobre a ideia de alteridade, né? Que a sua ideia de alteridade, você falou, vai contra a interpretação de Todorov em relação a Cortés. Então, ele gostaria de saber mais o que você acha, o que parece da interpretação de Todorov, né? E há várias perguntas, há várias exclamações aqui de felicitações, de agradecimentos, gente do Peru, gente de outros países também assistindo, né? E aqui a Dani Perucci é professora da educação básica e ela ficou aqui, ela fez uma pergunta bastante interessante, perguntando como é que a Marina ela é representada nos livros didáticos do México, né? Temos aqui também a Nádia, né? Fala do Peru, né? Ela fala que a conquista do México é muito parecida com a do Peru, né? E aí também muita gente aqui, por exemplo, a Estela Gontijo e outras pessoas, também falando sobre a interessante visão que você coloca aí sobre a questão das mulheres como sujeitos políticos, né? Ontem tivemos uma conferência da Maria Lígia, né, Coelho Prado, que falou do papel das mulheres no século XIX, e hoje você coloca a importância da Marina, né, da Malinche na história mexicana, né? Ela agradece muito o seu trabalho, que transforma a narrativa da historiografia ao incluir as mulheres como sujeitos, né? Então, de uma maneira geral, é isso. O Beto, né, o Carlos Alberto, também me colocou aqui uma questão, ele fez uma pergunta, já tem várias, né? Você pode fazer um apanhado geral, né? Ele pede para você falar um pouco do projeto Note Conquista no Twitter, né? Bom, é isso. Palestra maravilhosa, conferência maravilhosa. Aqui no nosso chat tem várias manifestações de vários lugares do Brasil e de outros países. Parabéns, Federico. Vamos ver as suas respostas, então. Sinta-se à vontade, porque o tempo não é muito grande, de responder o que você achar mais interessante. Eu agradeço muito os comentários e os parabéns. Eu estou muito contente de compartilhar estas ideias com vocês. Eu já apresentei uma versão desta palestra na USP em fevereiro e a gente teve uma conversação também muito interessante. Eu acho que, particularmente no Brasil, tem muita abertura a este tipo de reflexões e é sempre muito empolgante para mim conversar com o pessoal do Brasil e da América do Sul também, não? Mas, bom, eu vou tentar responder algumas das perguntas, algumas são muito amplas, não sei se vamos ter tempo, mas meu enfoque histórico, eu faço eu fiz meu doutorado em estudos mesoamericanos e essa é uma tentativa no México de construir uma história da área, um pouco uma disciplina, uma interdisciplina que combina história, antropologia, linguística, arqueologia.
E é um pouco, o meu trabalho se faz também nesta intersecção entre as diferentes disciplinas. E nos últimos tempos, precisamente para conseguir entender melhor os processos de conquista e os processos de cambio cultural, de mudança cultural depois da conquista, eu estou desenvolvendo uma proposta de cosmohistória, que seria uma versão histórica, uma tradução à disciplina da história das reflexões sobre a cosmopolítica que têm sido feitas na antropologia, muitas delas na antropologia brasileira, particularmente, de muitos autores, e tem diferentes posições também, mas também na filosofia da ciência e na teoria do conhecimento. Então, a ideia é tentar compreender as relações entre os mundos históricos utilizando as mesmas ferramentas que os antropólogos utilizam para compreender as relações entre os mundos humanos, né? As ideias de multinaturalismo, perspectivismo, alteridade constitutiva. A minha proposta é que elas podem ser utilizadas também historicamente para interpretarmos as crônicas e as fontes históricas e para tentar reconstruirmos uma realidade histórica que sempre foi plural. Desde esse ponto de vista, eu diria que nunca vamos conseguir conhecer a verdade da conquista do México, porque a conquista do México nunca foi uma verdade só. Porque como a conquista do México envolveu pessoas e grupos humanos que vinham de tradições e de mundos culturais tão diferentes, mesmo quando os eventos estavam acontecendo, eles eram vividos e interpretados de maneiras incomensuráveis entre os diferentes atores. Então, é o que eu falava quando falo da tradução da Malinche, não? O que a Malinche traduz das palavras do Cortés não podia ser entendido por Cortés. O mesmo que as palavras do Cortés não podiam ser propriamente entendidas pelos mesoamericanos, porque eles se referiam a realidades que eram incomensuráveis e que eram completamente desconhecidas para os actores. O sea, Cortés não sabia quase nada do mundo mesoamericano, o mesmo que os mesoamericanos não sabiam quase nada do mundo europeu. Então, as traduções da Marina foram equívocos, foram más traduções, foram traduções ruins que viraram traduções verdadeiras, de algum jeito, não? E este tipo de interpretação é feito normalmente na antropologia e é o trabalho do dia a dia dos antropólogos. E, de algum jeito, o que a gente está tentando fazer, e somos muitos aqui no México que estamos nestes projetos, é tentar fazer uma antropologia do passado, de algum jeito, ou uma história antropológica, mas eu acho que cosmohistória é um conceito mais bonito e mais abrangente do que história antropológica, né? que é mais restrito. Então, essa seria uma caracterização. E, naturalmente, também aproveitamos as questões de história de gênero, como já a gente falou, de histórias da cultura, mas o objetivo é entendermos a interação entre mundos históricos diferentes sem reduzi-la, sem tentar reduzir essa interação a uma verdade única ou a um mundo único, que seria a trajetória normal, tradicional da história, não? A busca da verdade histórica e a ideia de uma história única, de uma história universal da humanidade. Eu acho que a cosmohistória não quer mais falar de uma história única, mas de uma pluralidade de histórias que estão sempre em relações dinâmicas de alteridade constitutiva, de perspectivismo. Podemos falar de muitas relações, mas não de uma só, de uma história só. Desde o ponto de vista desde esse ponto de vista, a história das mulheres é muito importante. Eu acho que a perspectiva de gênero é fundamental no caso da conquista, mas em muitos outros casos, porque precisamente boa parte da ideia da superioridade dos espanhóis tem sido construída em termos de uma superioridade genérica, uma superioridade de gênero. Cortés manda sobre Marina, ¿por quê? Porque ele é homem e Marina é mulher. Marina traduz as palavras de Cortés sem mudança, ¿por quê? Porque ela é mulher e Cortés é homem.
Cortés tem toda a agência e Marina não tem nenhuma. Por quê? Porque Cortés é homem. E a gente tem acreditado isso até hoje. Porque é muito simples na história acreditar que os homens decidem tudo, que as mulheres não importam. E também temos ignorado durante séculos o papel das mulheres que acompanharam os espanhóis. Mas elas também são as conquistadoras. A interação entre as mulheres indígenas e os espanhóis foi muito mais importante do que a gente pode reconhecer. Os espanhóis não iam jamais reconhecer essa interação, essa importância, porque reconhecer a influência das mulheres indígenas sobre eles seria negar sua superioridade masculina, sua superioridade cristã, sua superioridade cultural. Mas, do fato, a influência existiu. Que os espanhóis foram muito mais transformados por Mesoamérica do que eles jamais admitiriam. Então, temos discursos purificadores, machistas, androcêntricos, história. No inglês tem a piada, não? History, história deles, e now her story, história delas, não? Então, a história da conquista tem sido, até hoje, uma história, uma history, uma história dos homens, escrita por homens e lida por homens, não? E eu acho que é momento de começar a fazer uma história diferente da conquista, que não vai ser simples, porque as mulheres não escreviam, as mulheres não fizeram as crônicas, Malinche nunca falou ela só. Mas temos os elementos para tentarmos fazer uma história diferente, uma her story, uma história delas, não excluindo os homens, mas dando uma nova avaliação da importância relativa dos dois gêneros, não? E no tema da Marina foi tão importante durante o período colonial, do fato, até hoje, Marina é a figura central da memória coletiva da conquista do México. Para além da figura do Moctezuma ou do Cortés, a melhor conhecida sempre em todo o México é Marina. E Marina tem ainda hoje um status estranho, é quase uma deusa em algumas tradições, mas também a história nacional mexicana tem atacado muito Marina. Ela foi convertida numa traidora, numa mulher, como se chama em espanhol, casquivana, uma mulher fácil que se entregou aos conquistadores, traindo e assim traicionou aos indígenas, que traicionou o poder indígena masculino e se entregou ao poder espanhol masculino, e tem sido muito agredida pelos historiadores mexicanos, ou pelos intelectuais mexicanos. Octavio Paz escreveu um ataque contra a Marina no seu livro clássico El Laberinto de la Soledad, que é sua grande obra de reflexão sobre a história e identidade mexicana. Tem um capítulo dedicado a destruir a figura da Marina. Insultá-la, ele insulta a Marina, desprecia a Marina, destrui a figura da Marina. Converte ela num ser abjeto que não merece o menor respeito. E essa agressão sistemática contra a Marina, desde os historiadores homens e os intelectuais homens mexicanos modernos, é a melhor prova do poder que a Marina ainda tem no imaginário mexicano. Ela é tão poderosa que precisa ser atacada, destruída, para construir um poder masculino, até hoje, no México. Então, poderíamos falar que, infelizmente, os livros de texto refletem uma visão, ainda apresentam uma versão muito tradicional da conquista. E falam de Marina unicamente como a namorada do Cortés, que fazia as traduções, e não dão ela o papel central que eu acho que merece. Mas eu acho que reconhecer o papel central do Marina não é simples, porque significa questionar toda a história androcêntrica da conquista e do México depois da conquista. Então, para conseguir isso, para conseguir que os livros didáticos apresentem uma versão diferente da conquista e da Marina, vai ser preciso fazer uma revolução
dentro dos círculos históricos e dentro da cultura histórica mexicana. Mas acho que está se fazendo. Eu acho que essa é a briga que a gente está fazendo no México agora, e acho que vamos ter sucesso, porque também a visão tradicional já não tem mais fôlego, já não tem a força que tinha há uns anos, e existe uma curiosidade muito geral por novas interpretações da conquista, que tem que ver com a crise da identidade nacional mexicana no século XXI também. As definições tradicionais da história da identidade nacional mexicana do século XX estão em crise, e então o interesse por novas interpretações da conquista tem que ver com esta crise da identidade nacional mexicana no século XXI. E para terminar, precisamente o projeto de Noticonquista do que falava Carlos Alberto, a gente tem feito desde o ano passado, desde abril de 2019, temos feito Noticonquista, que é um projeto de contar a história da conquista de 500 anos, há 500 anos, como se fosse uma notícia de hoje. É um projeto que se desenvolve no internet, no Twitter, na web, no Facebook, e a ideia é fazer cada dia, cada semana, fazemos cada semana fazemos uma nova publicação que vai contando os acontecimentos de 500 anos atrás. Então agora os espanhóis, já aconteceu a matança do Templo Maior de maio de 1520, os espanhóis já fugiram da cidade do México na chamada Noche Triste, em julho, e agora os espanhóis estão em Tlaxcala começando a nova ofensiva contra os mexicas, e isso é o que Noticonquista vai relatando. A ideia básica de Noticonquista foi que, como para os mexicanos, a conquista é uma coisa muito próxima, mesmo quase presente, que a ideia foi que contar a conquista, narrar, fazer uma crônica da conquista desde o presente, ia ser compreendido muito naturalmente pelo público. O sea, falar da conquista como se fosse hoje ia ser muito facilmente aceito pelo público, e foi. Quando a conta de Twitter teve 15.000 seguidores em 2 semanas. E temos tido uma reação muito ampla entre o público, porque, de fato, para os mexicanos, a conquista é um problema atual. Não um problema do passado longínquo, mas é um problema do presente, da identidade. Quem somos nós hoje tem muito a ver com o que aconteceu faz 500 anos. Né? Então, Noticonquista está aproveitando isso e tem crescido muito. É um projeto que começou com acadêmicos, mas tem integrado artistas, temos apresentações, fazemos vídeos, fazemos apresentações, vamos fazer muito tipo de... Estamos fazendo projetos criativos também com artistas para fazer comemorações da conquista desde o presente e sempre com uma preocupação com a realidade presente do México. Então, está se desenvolvendo com um projeto de história pública coletiva muito interessante que tem permitido também estabelecer conversações e debates dentro da academia e dentro dos médios das universidades, mas também dentro da opinião pública mexicana, que são muito importantes neste presente. Então, estamos muito contentes porque eu acho que também para nós, os historiadores, estar fazendo cada semana a semana, esta crônica da conquista, permite também pensar os acontecimentos do século XVI de uma maneira muito diferente e muito mais íntima, muito mais detalhada do que tradicionalmente tínhamos sido capazes. Não? Então, é um experimento histórico que está sendo muito empolgante e muito interessante para nós, e acho que de lá vão sair muitas novas interpretações da conquista. Muito bem, Frederico. Muito bom. Então é isso, né? Maísa, você quer falar alguma coisa para encerrar também? Quero. Você quer eu queria dizer que eu estou encantada, que eu estou
que eu estou muito feliz, né? Acho que nós todos aqui, enquanto você falava, nós acompanhamos, como o Tom disse, o YouTube, uma audiência maravilhosa, mais de 150 pessoas e comentários todos muito elogiosos. Eu de fato, assim, fiquei muito feliz, né? Acho que foi assim excepcional, foi excepcional mesmo, assim, tudo, né? Em termos de debate historiográfico, de inovação, de originalidade. Fiquei com um monte de perguntas, mas eu tive que me conter, mas depois a gente conversa. E queria lhe agradecer, e mais do que eu queria pontuar uma coisa também, além do conteúdo da sua fala, que foi excepcional, queria agradecer muito você ter falado em português, porque eu sei que isso é um esforço hercúleo, né? Um esforço que a gente faz, né, muito para falar espanhol, e eu acho que é muito raro que a gente consiga. Acho que você é uma raridade, né? Alguém que fale português, e é muito bom isso, nos dá um sentimento de, sei lá, um sentimento de irmandade, de aproximação, né? Que a gente normalmente não tem, que a língua, vocês não devem saber disso, mas isso é uma coisa que tem um significado muito importante, você ter feito esse esforço. Então, te agradeço em nome, como o Tom disse, em nome de toda a diretoria, comissão organizadora, comitê científico e de todos nós que assistimos a essa maravilhosa conferência. Muito obrigada mesmo. E obrigada ao Beto, ao Carlos Alberto, que vou passar a palavra para o Beto também. Essa sugestão, Beto. Bom, queria também agradecer o Federico, é sempre um prazer, um amigo querido, mexicano, que a gente já se conhece há muito tempo e sabia que ia ser um sucesso total, como foi. E aproveitamos aí muito bem você, e só com saudades, para terminar com a palavra portuguesa, saudades de te ver e poder a gente estar junto de novo. Em breve estaremos. Quem sabe numa outra oportunidade, num outro evento aqui no Brasil, te trazer pessoalmente, para mais pessoas te conhecerem. Já várias pessoas conhecem aqui no Brasil, ele vive por aqui, mas ele é uma joia mexicana que a gente precisa sempre trazer para cá. Um abraço e obrigado também. Um abraço. Muito obrigada. Federico, então, queria encerrar a nossa conferência hoje, né, dizendo, né, para os espectadores dessa conferência no YouTube que o Federico Navarrete é um pesquisador muito importante na área de história colonial, né? Nós que estudamos história e estudamos a história da América Latina no período colonial da conquista, os livros do Federico têm sido sempre importantes. As relações interétnicas, exatamente o que você colocou hoje, essas relações entre as etnias, né? Entre os espanhóis e os indígenas e entre os próprios indígenas, né? E, além disso, né, não é o papo de hoje, né, mas você também fez uma grande estardalhaço quando você falou sobre o racismo no México. E os livros sobre o racismo também, então recomendo as pessoas a procurarem a sua bibliografia, que vão ter ótimas leituras. Federico, olha, muito obrigado, foi excelente. Então, acho que eu posso encerrar então, a conferência, não é isso? Então, obrigado a todos pela participação, obrigado, Federico, foi muito bom. Se você vai acompanhar aí pelo YouTube, dezenas de agradecimentos, todo mundo que assistiu está mandando 1000 abraços, recomendações, parabéns, aplausos, corações. Então, muito obrigado e considero, então, encerrada a nossa conferência de hoje. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Federico, para encerrar? Não, só agradecer as palavras eu gosto muito sempre de conversar com vocês em português também, e eu espero que a gente vai ter oportunidade no futuro de encontrarmos fisicamente, mesmo assim, e continuar as nossas conversas. Eu acho que México e o Brasil têm muito a aprender um país do outro, e que as conversas entre nós são sempre
muito importantes. Então, sempre fico muito contente de participar nos seus convites e de visitar Brasil e também de receber vocês quando venham para o México. Prazer. Muito obrigado, Frederico. Muitíssimas graças. Então está encerrada a nossa conferência de hoje. Obrigado a todos. Até amanhã. Amanhã tem mais.